como enxergo o meu segmento? Bom, consultores e palestrantes são fornecedores de soluções. Portanto, a crise não é um problema para quem está acostumado a resolver problemas. Um amigo publicitário contou que a sua agência quase fechou quando aconteceu o congelamento dos preços nos anos 80. Vendia-se tanto na época e era tão fácil vender que ninguém se importava em fazer propaganda. Ele ficou na Rua da Amargura. Numa época mais recente, até quando a economia favorecia a construção civil, eu fui contratado por uma siderúrgica para treinar seus vendedores. E qual não foi a minha surpresa quando pediram um treinamento de vendas no avesso, para ajudar os vendedores a não vender. A demanda era tanta que a produção não conseguia acompanhar. Por isso eles precisavam ser treinados em como atender o cliente, explicar que não poderiam atender naquele momento, manter a fidelidade até que a situação mudasse. Enfim, não vender, mas agradar, atender e agradar o cliente. Momentos de crise sempre existiram e sempre vão existir, isso é inevitável. Eles permitem o saneamento até do mercado, pois é na crise que desaparecem os dinossauros, as empresas que não conseguem se adaptar, e as que conseguem se adaptar permanecem. E surgem outras. O que é importante também numa crise é que surgem novas empresas com inovações e elas acabam criando novos paradigmas de mercado. Às vezes a crise surge em função de exigências externas, como escassez de algum insumo que é usado na fabricação de um produto, como está acontecendo cada vez mais com as madeiras nobres, por questão de legislação e veto também de alguns governos por determinados produtos brasileiros, de alguns países por determinados produtos brasileiros, ou então uma redução de demanda, como acontece na indústria do tabaco. O Brasil hoje desenvolveu toda uma indústria de madeiras alternativas, desenvolveu toda uma indústria de papel baseada em madeira ou de plantio, né, de florestas de plantio, de replantio, por causa de crises que aconteceram no passado, quando a indústria internacional parou de comprar papel que não tivesse um pedigree, que não tivesse a sua origem, ou madeira que não tivesse também a sua origem certificada. Empresas criativas, em momentos de crise, elas conseguem encontrar novos materiais para substituir aqueles que, por exemplo, a madeira que hoje você não pode usar alguma madeira de lei, então você usa madeiras alternativas que foram criadas por uma indústria criativa. A indústria de cigarro estão adquirindo fábricas de alimentos, sim, estão comprando fábricas de alimentos, segmentos atingidos por flutuações no mercado internacional acabam se reinventando para aumentar a sua presença no mercado nacional. Muitos produtores de commodities, por exemplo, como o leite, eles acabam enfrentando crises e descobrindo nessas crises que podem transformar os seus produtos em queijo, em manteiga, em iogurte, fazer um processamento que agregue valor e crie novas unidades de negócio dentro do seu segmento, da sua indústria. Enfim, a história está cheia de casos em que forças externas obrigaram empresas a um reposicionamento. Isso vem de longe, desde a abolição da escravatura, quando foram abolidos os escravos no Brasil. Isso teve um impacto tremendo na produção, na economia daqueles tempos coloniais. A mudança de mão de uma rua, você pega uma rua que vira contramão, às vezes obriga o Zé do boteco a fechar as portas, porque a clientela dele desaparece, não passa mais por ali. A melhor medida para enfrentar a crise é que o planejamento para a crise tenha começado antes da crise. Além dessa capacidade de prever o que pode acontecer, que crises vêm, e prever e se preparar, os empresários nunca deveriam manter todos os ovos na mesma cesta, porque uma hora cai a cesta, quebra tudo. Qualquer que seja o segmento, é preciso uma estratégia de desenvolvimento constante de novos produtos, de exploração de novos mercados. É preciso que a empresa tenha uma espécie de departamento de investimentos no futuro.
Isso permite que a empresa não seja surpreendida por causa de alguma mudança brusca que aconteça nas regras do jogo, do jogo em que ela está inserida, né? Antigamente, uma empresa começava com o avô e aquilo ia passando até os netos, fazendo a mesma coisa, o mesmo produto, o mesmo serviço, do mesmo jeito. Hoje isso é impossível. Eu me lembro de uma empresa norte-americana, no final da Guerra do Vietnã. Ela ficou em papos de aranha, ela não sabia o que fazer. E ela então decidiu transformar toda a cultura da empresa, aproveitar uma parte do equipamento. Ela fabricava armas para a guerra, e ela então deixou de fabricar armas, bombas e granadas e tudo isso, e passou a fabricar brinquedos. Ela se reinventou para poder enfrentar os novos tempos. Outra empresa eu visitei nos Estados Unidos no início dos anos 90. Ela foi obrigada a sair da zona de conforto quando os computadores e os sistemas de projeto, de desenho por CAD, tornaram obsoletos os gabaritos de acrílicos que essa empresa usava, fabricava e vendia para engenheiros e arquitetos. Eu no meu tempo de faculdade de arquitetura, eu usei muito aqueles gabaritos, mesmo no início da carreira de arquiteto. No meu escritório de projetos, eu usava muito aqueles gabaritos de acrílico, verdes ou amarelos. Você ia desenhar uma privada, você punha lá um vaso sanitário, uma pia. Alguns engenheiros usavam isso para criar seus fluxogramas, seus organogramas. E acabou, ninguém mais ia comprar aquilo. Então eles aproveitaram o know-how e passaram a fabricar gabaritos de pintura para decoração de paredes. E aí mantiveram a empresa no ar. Uma mudança radical assim só é possível para empresas de visão, que têm visão, e que tenham a sua estrutura montada em formato de um parque de diversões. Sabe como é aquele parque de diversões? Ele está sempre pronto para viajar, sempre pronto para mudar a sua configuração, de acordo com a cidade que vai, se é maior, se é menor, se tem mais crianças, se tem mais adultos. E os seus produtos do parque de diversões também são alterados de acordo com as cidades por onde ele peregrina. Esse monta-desmonta, seja ele conceitual, de negócio, de produto, é uma habilidade que toda empresa precisa procurar ter hoje, num tempo tão difícil, diante de uma crise como essa que a gente está enfrentando. Outra medida é de atitude. Boa parte do fracasso está na inércia e naquele sentimento até destrutivo de autopiedade, que perde tempo procurando colocar a culpa nos elementos externos, ao invés de sair em busca de novas ideias. Fica se remoendo a crise. Passa essa cultura para a equipe é a crise, ninguém faz nada. Tudo é a crise, a culpa da crise. A crise não vai resolver o problema, a crise é o problema, mas pode ser a oportunidade também. A luta pela manutenção do mercado de forma artificial, como às vezes é feito com mecanismos de reserva de mercado, subsídios, outros dispositivos artificiais, também pode ser um tiro pela culatra no longo prazo. Empresas que dependem de políticas assim e ficam deitadas em berço esplêndido, podem um dia perder tudo. O mercado é implacável demais para permitir que algo sobreviva sem uma função clara e competitiva. Depois de alguns meses que um colega consultor fez um projeto de informatização de uma distribuidora de autopeças, ele foi chamado para uma nova consultoria, porque os proprietários queriam reduzir os custos com a equipe. Queriam cortar a folha, na verdade. O atendimento agora era informatizado, tinha um sistema de gestão, um sistema de ERP, um CRM, e etc. Mas nem todos haviam se adaptado àquilo. E a empresa precisava ser ágil. Como reduzir o quadro de funcionários e colaboradores? Aí o meu colega foi muito rápido na resposta. Dispense os que não se adaptam. Naquela empresa, tecnologia da informação passou a ser sinônimo de eficiência. Portanto, ficou fácil descobrir quem trabalhava com eficiência e quem não trabalhava com eficiência. Eu nem preciso dizer que alguns dinossauros que se recusavam a se adaptar aos novos tempos acabaram na rua.
E é inevitável que aconteça isso. O mesmo tratamento vale hoje para empresas familiares. Quando você tem lá um monte de parentes, nem sempre produtivos, que ficam pendurados no cabide, sugando recursos da empresa e não justificam a sua presença mais naquela estrutura. No mercado competitivo, como o que nós vivemos, e diante de uma crise como essa, não tem mais espaço para deixar as coisas caminharem do jeito que caminhavam no passado. É preciso sanear, é preciso profissionalizar a empresa, é preciso aumentar a eficácia, otimizar recursos, tudo isso é preciso. Algumas empresas crescem nas crises porque elas têm visão e elas são surfistas. Um bom surfista, ele não espera pela onda, mas ele começa a remar quando ele vê a marola. Sabe aquela marola? Nós ouvimos falar dessa marola há poucos anos, a gente já devia ter começado a remar. Porque o bom surfista, ele sabe que tem que remar quando está na marola, porque ele sabe que ela vai se transformar num vagalhão, numa onda gigantesca. Se ele não fizer assim, ele perde a onda. Você não vê o desvio ou a saída da estrada se você dirigir olhando para o painel do carro. É preciso olhar para a estrada, olhar para as placas, olhar para os sinais, para onde deve ir, se preparar, procurar no horizonte um indício de que você está chegando e de que está chegando a hora de mudar de percurso. Tudo isso é importante, olhar para longe e para perto, para longe, para os lados, para poder se manter no rumo e prever as mudanças. É difícil pensar numa situação de maior crise do que o país em guerra. Um país em guerra é uma coisa tremenda, tudo entra em colapso. Mas mesmo assim, fortunas trocam de mãos durante os grandes conflitos. Desaparecem empresas, surgem outras, extremamente competentes. E às vezes nem sempre fabricando armas. Muita gente pensa em guerra, sim, ganha dinheiro fazendo armas. Não. Veja, é um caso clássico de Oskar Schindler, que foi transformado em livro e filme. Ele percebeu algo que muitos não perceberam, porque tratavam o cenário, olhavam para o cenário baseado nas leituras passadas. Quantas vezes na vida uma família compra panelas, por exemplo? Poucas. Geralmente um jogo de panelas dura a vida inteira e às vezes é passado até para os filhos. E a demanda por panelas cresce muito lentamente no compasso do crescimento populacional. Mas o Oskar Schindler percebeu que com a guerra, a demanda por panelas, um produto tão simples, tão básico, daria um salto gigantesco, porque cada soldado iria precisar de um cantil e de uma marmita, aquela panelinha que ele leva junto com o cantil, e cada batalhão teria a sua cozinha de campanha, usando grandes panelas. Milhões de panelas seriam consumidas pelo exército alemão. E foi nisso que ele investiu. O momento da crise revela quem estava andando de olho no futuro e quem é que dirigia só olhando para o painel da própria empresa, repassando os antigos sucessos. Nós fomos isso, nós fomos aquilo, nós vendemos tanto. Já foi. Ou então fica olhando para o carro da frente, para o carro de trás do retrovisor. A maioria das empresas costuma dirigir assim, deslumbradas com o próprio painel de desempenho, ou seguindo religiosamente a empresa que está na sua frente. E comparando-se também, até para ficar um pouquinho satisfeita, com a empresa que vê no retrovisor. Não é de surpreender que geralmente a crise acabe pegando não só a empresa, mas pega o que ia na frente e pega o que ia atrás também. Levam todos para o buraco. Uma acaba seguindo a outra e caem juntas, exceto aquelas que estavam com estratégias inovadoras e independentes. O lado psicológico da equipe realmente é afetado em tempos de crise. É péssimo. Todo mundo fica ali olhando para ver se não vai ser mandado embora. A melhor estratégia é franquear canais de comunicação verticais, porém não os descendentes de cima para baixo, da chefia para a operação, mas os canais, principalmente os canais ascendentes, da produção para a direção. Informar todo mundo da crise, informar o que vai acontecer, mas abrir a comunicação na empresa, não abafar.
Não é raro nós encontrarmos na própria empresa o melhor caminho ou as melhores ideias para sair de uma crise, desde que a direção esteja pronta a ouvir seus colaboradores. As melhores ideias podem estar lá na base. A simples abertura de uma comunicação mais fluida pode servir também de motivação. E isso inclui deixar os colaboradores cientes da situação da empresa, do mercado, e também dar a eles poder para comunicar. Infelizmente, alguns discordam disso, acham que quanto menos a equipe souber da crise, melhor. Ora, a crise não está sujeita à empresa, escondendo que ela desaparece. Mas é o contrário, a empresa que está sujeita à crise. E deixar que os colaboradores descubram na última hora, quando a vaca já está com meio corpo no brejo, não vai ajudar em nada, não vai resolver, não vai tirar a vaca mais do brejo. Uma empresa é formada por pessoas e informação é a maior arma, a melhor ferramenta para enfrentar uma crise. Tanto a informação que circula de cima para baixo, como a de baixo para cima, e como a informação que circula na horizontal, entre os pares, dentro do... Então é preciso criar, sim, um clima organizacional adequado para sobreviver e crescer na crise. Mas não existe remédio rápido para uma crise, tipo 10 mandamentos para a crise. Não tem isso. O que existe é uma série de ações, de boas ações, que deveriam ser aplicadas em todas as empresas, com ou sem crise. A verdade é essa. Não precisa esperar a crise para mudar. As empresas com uma estrutura já configurada para mudar, para estarem sempre em mudança, o parque de diversões que muda de cidade, monta, desmonta, lembre-se sempre desse parque de diversões. Empresas assim sempre têm uma maior facilidade de enxergar oportunidades a cada momento da crise. Dentre os muitos outros aspectos que a gente poderia até citar aqui, pode variar de empresa para empresa, eu sugiro 10. Vamos pensar em 10. Primeiro, tenha bem claro o objetivo e visão da empresa. Segundo, e comunique isso também para a sua equipe. Segundo, desenvolva um plano estratégico de comunicação e marketing para a empresa e faça revisões periódicas desse plano, com a prazo mais curto. Terceiro, explore ao máximo as competências da empresa, os pontos fortes e as habilidades da equipe. Procure descobrir pessoas na equipe que sejam boas de criatividade, boas para crescer. Quarto, invista nas pessoas. Invista. Principalmente na contratação de novos talentos também. Não é porque a empresa está passando por uma crise que ela não deve contratar. Pelo contrário, ela deve contratar e ela deve se livrar daqueles que não fazem nada, daqueles que são peso morto. E outra, invista na reciclagem também daqueles que estão na empresa. E livre-se dos que não aceitam mudanças. Quinto, crie uma cultura organizacional visando levar a equipe a enxergar a empresa não como um mero emprego, mas como uma parte integrante da sua vida. Ele passa 8 horas, ou o que seja, todos os dias da sua vida naquela empresa, a maior parte do tempo da sua vida ele vai passar na empresa. Ele tem que lembrar que aquilo ali faz parte da sua vida. Sexto, não economize em tecnologia e não economize em treinamento. Muitos quando eu falo em treinamento, né, de colaboradores, a pessoa fala assim, mas eu vou gastar dinheiro, e se eu treinar e ele sair? Aí eu pergunto, e se você não treinar e ele ficar? Esse é o problema. Sétimo, facilite uma cultura de empowerment, para que cada um se sinta dono do seu pedaço, pelo menos, ou das tarefas que lhe são designadas. Ele sinta-se capacitado, inclusive, a dar opiniões. Abra um canal, oitavo, abra um canal de comunicação ascendente, de baixo para cima, e esteja pronto a escutar o que os colaboradores pensam da empresa, do produto, dos serviços. É muito importante isso. Se você trata os colaboradores na base do chicote, você vai criar uma equipe com medo, medrosa, e que a qualquer oportunidade vai boicotar. Eles criam boicotes. Eles vão detonar a empresa nas suas costas. Então, crie uma equipe
que seja confiante, que tenha confiança para poder abrir a boca e falar, olha, está ruim, está errado isso aqui. Ah, tá, então me dê a solução. Como você faria? Ah, eu faria assim, assim. Aí pronto, aí, ó. Surgiu a ideia, porque ele teve a oportunidade de falar, não foi humilhado, não foi cala a boca, nada disso. Nono, estimule a criatividade da sua equipe. Crie desafios de melhoria, melhoria contínua. Recompense as melhores ideias. Nós estamos em contenção de despesa. Cara, abre um refrigerante e canta parabéns, compra um bolo. Alguma grande ideia que um colaborador trouxe. Décimo, dissemine a cultura de organização aprendiz, para que cada membro da equipe seja capaz de enxergar oportunidades no mercado.